Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. É um prazer conversar com o senhor aqui no estúdio da TV Alesp, deputado. Obrigado, Jorge, pelo convite. Vamos prestar contas de mandato, falar da sua luta incansável pela educação pública, gratuita e de qualidade, deputado. A quantas anda? O que falar de um mandato que é vocacionado, que é a voz do professorado nesta Casa de Leis, deputado? Olha, aqui em São Paulo nós estamos enfrentando aqui o governo Alckmin, que está sucateando e degradando a educação, destruindo a carreira do magistério, a carreira dos profissionais da educação e também, Jorge, destruindo as escolas públicas. Há um verdadeiro sucateamento das nossas escolas, não há mais reformas de escolas, não se constrói mais escolas em São Paulo. As escolas estão totalmente abandonadas por FDE e pela Secretaria da Educação. Então, eles estão destruindo a carreira do magistério, dos profissionais da educação e mais a estrutura física. É um absurdo o que eles estão fazendo. Para quem não conhece, deputado, o FDE é Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que trata da reforma, ampliação, né, das escolas. É uma autarquia da Isso. Secretaria da Educação, que administra aproximadamente 3 bilhões de reais e tem essa função de reformar escolas, construir escolas, comprar material didático escolar, é função dessa autarquia. Nas suas andanças, o que o senhor tem visto, deputado, em termos de estrutura física de escolas? Olha, um verdadeiro sucateamento, assim, um abandono total. As diretoras das escolas pedem reformas e nada. Eu até estou montando um dossiê. Eu vou nas escolas, Jorge, eu fotografo as escolas, eu filmo as escolas, eu pego depoimento de alunos, professores e pais de alunos e depois denuncio na tribuna, vou ao Ministério Público, denuncio no Tribunal de Contas, denuncio na Secretaria da Educação, em FDE, exigindo que as escolas sejam reformadas e aparelhadas, porque, infelizmente, o governo lavou as mãos. Sim. E os seus pleitos não têm sido ouvidos aqui da tribuna? O senhor praticamente todos os dias ocupa a tribuna dessa Casa de Leis para falar de algumas das mazelas da educação, de alguns dos suplícios, a gente pode falar aqui, desse setor, deputado. Olha, alguns pleitos sim, algumas reivindicações sim, até porque eu aciono o Ministério Público, não por vontade da Secretaria da Educação, mas eu tenho acionado muito o Ministério Público Estadual e também o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas tem que investigar, tem que fazer função. O TCE, em tese, deveria ser um órgão auxiliar aqui dos deputados da Assembleia Legislativa. Então, eu tenho feito isso. Em algumas reivindicações nós somos atendidos, mas tem que denunciar, cobrar o tempo todo. Sim, deputado, sobre a questão legislativa, leis, requerimentos de informação, moções, o que o senhor tem feito aí para a melhoria da qualidade da educação de todos os paulistas? Olha, eu tenho apresentado muitos projetos de lei que estão tramitando, muitos já estão prontos para serem votados, como o projeto que acaba com a superlotação de salas, está prontinho para ser votado no plenário, o projeto que acaba com a contratação precarizada dos professores categoria O, na verdade acaba com a duzentena ou quarentena, aquela interrupção do contrato dos professores categoria O, Jorge, porque o governo anunciou agora que vai demitir 30 mil professores categoria O, que é um verdadeiro absurdo. Então, 30 mil professores? 30 mil professores serão demitidos. Então, eu apresentei um projeto que está pronto para ser votado, está no plenário aqui já em regime de urgência, que resolve essa situação. Tenho apresentado várias propostas, propostas já viraram leis, né, como, por exemplo, a lei que diminui o número de alunos em salas com alunos com necessidades especiais. Já é lei no Estado de São Paulo, a lei 15.830. Que reduz para 20 alunos. Se numa sala de aula tem um aluno com síndrome de Down ou um aluno autista, nessa sala só pode ter 20 alunos, para que o professor possa dar a ele atendimento personalizado, individualizado. Quanto à questão da lotação das salas de aula também, o senhor tem feito gestões aqui. Existem salas de aula aí com mais de 40 alunos? Tem 40, 50. Eu já entrei em sala de aula fazendo fiscalização de diligência, Jorge, com 50 alunos no ensino médio. Então, há uma superlotação de sala. Nós temos que diminuir o número de alunos por sala. E para isso o governo precisa construir mais escolas, tem que investir mais em educação em São Paulo. O senhor tem projetos que defendem aí um limite máximo de 25 alunos por aula, por sala de aula, deputado? Tem, é isso que eu falei, que está pronto para ser votado aqui no plenário já. Sim.
E é comum essa superlotação ou alguns setores, algumas escolas, alguns municípios, alguns distritos ou bairros é que tem essa ocorrência? Porque o Estado e a população paulista, 44 milhões de habitantes, tem visto, né? O Estado tem visto a queda da fecundidade das mulheres brasileiras, ou seja, era previsível que haveria um número menor de alunos e o Estado não se preparou para isso? Não, o Estado... Ou foi passando as escolas para os municípios, né? Porque a rede pública estadual já foi a casa de 6 milhões de alunos, hoje está em 4,5 milhões, é isso, deputado? Mas acontece que o Estado, ele considera talvez superlotação acima de 45, 50, para nós acima de 35. Já é superlotação. Na verdade, hoje, acima de 25 já é superlotação, Sim. Porque nunca foi tão difícil lecionar hoje. Então, tem que diminuir o número de salas, porque aumentou a indisciplina, a crise social, e tudo isso afeta a educação. Então, nós temos que ter, no máximo, 25 alunos por sala, no ensino fundamental e no ensino médio. Agora, para o Estado, isso é motivo para fechar a escola. Se você tem uma escola com 25 alunos, o Estado quer fechar, acha que é pouco aluno, que é um verdadeiro absurdo. Tem se falado, talvez, numa experiência, um laboratório aí de privatização? Tem. A Secretaria da Educação abriu agora uma licitação para entregar a gestão de 61 escolas do Estado para organizações sociais de caráter privado. Trata-se, Jorge, de uma privatização, de uma terceirização, de uma entrega da nossa educação para as empresas privadas. O governo Alckmin vai fazer um laboratório com as nossas escolas. Tal e qual já acontece na área da saúde. Quando o senhor fala em organização social, são instituições, né, que assumem hospitais públicos, né, e toda a carga de procedimentos feitos nesses hospitais. Mas e no caso da educação? Recebendo dinheiro público, sim, do orçamento público. É o Estado se desresponsabilizando, lavando as mãos com a educação. Ele entrega para uma empresa, para uma ONG, de caráter privado, logicamente, e essa ONG, essa organização social, essa empresa recebe dinheiro do Estado para administrar a escola. Ou seja, uma escola pública, Jorge, já tem direção, já tem gestão, já tem coordenação pedagógica, tem um grupo de professores, tem projeto pedagógico. Agora, imagina, vem uma ONG de fora e se sobrepõe, na verdade, a essa gestão, esses trabalhadores que serão remunerados pela organização social, eles terão um salário 5 vezes maior do que o diretor. Um diretor dessa organização vai receber R$8.000, um professor da rede estadual recebe R$3.000, é um absurdo. É uma injustiça. E é um laboratório que eles pretendem fazer, é uma preparação, Jorge, um embrião para também privatizar a rede estadual, como fizeram com a malfadada privatização da saúde, que é um lixo, não funciona também, porque a questão não é de gestão, é de financiamento, eles não investem em educação. Então, não é a gestão que vai resolver essa questão o que eles falam de evasão, de repetência, não é, tem que investir na educação, mais recursos, remunerar melhor os professores, mudar a jornada de trabalho dos professores, enfim, você tem que investir, acabar com a superlotação de salas, com a violência nas escolas, aparelhar as escolas, investir na formação continuada dos profissionais da educação, tudo isso é muito simples e você resolve a situação da educação. Embora seja um laboratório, vamos dizer assim, entre 5.000 escolas da rede pública estadual, estas 61 escolas seriam assumidas por organizações sociais e iriam empregar o seu método de ensino, Exatamente. Ou seja, modifica em relação ao que é passado hoje dentro da Secretaria de Educação? Modifica, ou seja, totalmente. Porteira fechada, assume-se a escola? Ele abriu agora, o nome desse chama Contrato de Impacto Social, é um projeto, né? Então, ele escolhe 61 escolas que serão administradas pelas organizações sociais de caráter privado e ele depois compara com 61 escolas das mesmas regiões para ver qual foi o resultado. Não precisa de fazer uma experiência dessa. Logicamente, se você investe mais numa escola, você melhora o resultado, você diminui a evasão e a reprovação, mas o Estado vai investir milhões para fazer uma experiência que todo mundo já conhece o resultado. Mas por detrás da experiência ele está aqui fazendo um laboratório, preparando o embrião para privatizar a rede estadual. As ONGs já não estão próximas aí a algumas escolas, mas como um observatório, não diretamente na administração das escolas? Não, assim, não há hoje ainda uma interferência nesse sentido. Agora ele vai oficializar, ele vai legitimar isso
através de uma licitação. Sim. Ainda paira aí a possibilidade de fechamento de escolas, que é uma coisa que o seu mandato também brigou muito tempos atrás, quando houve, inclusive, uma grande audiência pública aqui, falando de fechamentos de escolas. Uhum. Isso está fora da órbita aí da Secretaria da Educação. E mais, deputado, no tocante à reforma do ensino médio, isso também suscita uma realocação dos alunos e possivelmente também o fechamento de algumas escolas? Jorge, tem dois movimentos. Primeiro, que a Secretaria continua fechando salas, turnos, períodos em toda a rede estadual, porque ela manobra as matrículas através do sistema, então ela tem esse mecanismo. Então, nós temos várias denúncias de fechamento de salas. Ele tentou agora fechar escolas, por exemplo, aqui da capital, a escola estadual Miss Brown, tentou fechar 2 escolas em Guarulhos, tentou fechar 2 em Santos, uma no Guarujá, mas houve mobilização, o secretário veio recentemente na Comissão da Educação, nós cobramos e ele recuou do fechamento dessas escolas. Tentou dividir a escola Gavião Peixoto ao meio, daí nós organizamos um movimento, ele recuou, mas ele tenta a todo tempo diminuir o número de salas. Isso aí é algo que a gente prova o tempo todo e recebe denúncias. E, ao mesmo tempo, agora ele está tentando implantar a reforma do ensino médio, Sim. sobretudo a escola de tempo integral. E qual é o impacto disso? A escola de tempo integral, Jorge, por exemplo, se uma escola hoje atende 1.200 alunos em 3 turnos, de manhã, tarde e noite, Sim. Quando ela adere ao movimento, à escola de tempo integral, dessa reforma do ensino médio, ela só vai atender 300 alunos, ela deixa de fora 900. 900 alunos serão distribuídos em outras escolas, muitas vezes distantes do bairro, e essa escola de tempo integral ela só vai funcionar durante o dia, à noite ela fica fechada. Então, os alunos que trabalham e precisam do ensino noturno naquele bairro, naquela escola, não terão mais essa possibilidade. Então, é um projeto altamente excludente, que ele exclui a maioria da escola para implantar um projeto duvidoso. Nós não somos contra, logicamente, a escola de tempo integral, mas essa implantação que o governo está fazendo é só para inglês ver mesmo, porque a escola de tempo integral do Estado é uma verdadeira farsa, elas não funcionam, elas não são equipadas, faltam funcionários, faltam laboratórios, no geral é isso que acontece. Agora, a escola de tempo integral ela vai prejudicar o atendimento da demanda, não há dúvidas em relação a isso. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, participa do Por Dentro da Política, falando sobre o impacto das reformas na educação. A gente falava aqui, né, deputado, sobre a questão do ensino médio, uma briga também do senhor aí, do seu mandato em especial, o ensino da sociologia, da filosofia, parece que agora elas estão diluídas, né? Elas não são matérias obrigatórias no ensino médio, deputado? A reforma do ensino médio, ela é muito próxima da reforma dos militares. Os militares, quando deram golpe militar, eles implantaram 2 reformas, a reforma universitária em 68, depois em 71, uma outra reforma da educação básica, na época, sim, 1º grau, 2º grau, e eles suprimiram a filosofia, a sociologia, até o ensino de música caiu fora, e colocaram a educação moral e cívica, o SPB, para inculcar nos alunos a ideologia de segurança nacional, Jorge, o Estado autoritário. O Temer fez a mesma coisa, fez uma reforma via medida provisória, neutralizando a filosofia, a sociologia, artes, história, geografia. E qual o interesse disso, deputado? Na verdade, ele pretende preparar o nosso aluno hoje apenas para o mercado de trabalho, apenas para produzir, para ser mão de obra barata. Ele não quer mais um aluno crítico, um aluno que entenda a sociedade, as contradições sociais, as verdadeiras causas da pobreza, da miséria e, sobretudo, das desigualdades sociais e econômicas do Brasil. É quase que nessa linha do escola sem partido. E não é paradoxal, numa época de ares democráticos, vamos dizer assim, a Constituição Cidadã de 88 vai completar 30 anos o ano que vem. Quer Exatamente. Dizer, tudo que estava ali está sendo reescrito. Eles estão destruindo, esse governo Temer está destruindo a Constituição Federal. Nós estamos vivendo, Jorge, um período de desconstituinte. Tudo aquilo que nós conquistamos na Constituição de 88 está se perdendo. O Temer, que é um governo, que é o chefe da quadrilha, está destruindo direitos sociais, trabalhistas e previdenciários, e sobretudo na área da educação. Então, para ele, interessa um aluno passivo, submisso, um aluno que não faça o debate sobre cidadania, que não tenha
acesso ao pleno exercício da cidadania. Por isso que ele está implantando essa reforma do ensino médio na linha do Escola Sem Partido, né, desses grupos bem reacionários e fascistas que estão tentando implantar a censura e a mordaça nas escolas e nos professores. O senhor é um crítico da reforma trabalhista, que já passou, e também da reforma da Previdência, que está aí. Mas há também, que passou lá atrás, no governo federal, que era o teto dos gastos. E aqui em São Paulo nós temos o projeto 920 de 2017, que também engessa os gastos por pelo menos 2 anos. É isso, deputado? Nós estamos, na verdade, a reforma trabalhista não foi uma reforma, foi uma volta à escravidão. Fizeram uma reforma trabalhista contra os trabalhadores, uma verdadeira traição contra os trabalhadores. E a reforma da Previdência não é reforma, é o fim da aposentadoria. Se o projeto for aprovado, nós estamos lutando para impedir essa aprovação, que é um projeto criminoso, acaba a aposentadoria no Brasil. Quase ninguém mais vai conseguir se aposentar. Mas, além disso, o Alckmin, aqui, para piorar a situação, o governador Alckmin apresentou o PL 920, que congela os investimentos nas áreas sociais e, sobretudo, nos salários dos servidores. Né? Haverá um congelamento dos salários, é um confisco salarial, um congelamento das promoções, como quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, e possivelmente a elevação da contribuição previdenciária de 11% para 14%. É um confisco salarial, ou seja, o governo, para fazer o ajuste fiscal, vai jogar a conta nas costas de alguém. Quem vai pagar? Em primeiro lugar, os professores, os policiais, os médicos, o pessoal da saúde, os servidores em geral, pagam a conta. E depois a população também, porque ela será prejudicada na prestação dos serviços públicos. O governo alega não ter recursos, mas parece que o Estado de São Paulo está longe do limite prudencial, ou seja, em termos de remuneração. Muito se fala que são mais de 3 anos, né? Sem reajuste nos salários dos servidores. E aqui o orçamento que chegou a essa Casa de Leis, 216,5 bilhões, é um orçamento 5% maior que o do ano de 2017, que está sendo realizado este ano. Deputado, deixa eu ver perspectiva de melhoras na economia, na arrecadação de impostos e, consequentemente, uma melhoria na questão dos salários dos servidores aqui em São Paulo. Olha, estamos longe disso. Essa é a nossa grande luta. Agora, o Estado, o governo mente, Jorge, porque, na verdade, tem recursos, sim, como você mesmo disse. Nós não atingimos o limite prudencial. Nem o limite prudencial, nem o limite de alerta, né? Nenhum dos limites, são 3 limites, né? A lei de responsabilidade fiscal, nós não atingimos, nunca atingimos na história aqui, que eu saiba, do funcionalismo de São Paulo. Mas o governo ele tem canalizado dinheiro público para os grupos econômicos, através dessa política de desonerações fiscais, dando isenções. E o seu mandato vigilante denuncia sempre na tribuna. São empresas que não estariam pagando. Os frigoríficos que não pagam, tem isenções, as mineradoras, a Ambev, vários setores econômicos têm descontos no pagamento do ICMS. Tanto, o próprio Tribunal de Contas, recentemente, quando julgou as contas do governo do Alckmin do ano passado, fez essa ressalva, aprovou com ressalvas. Uma das ressalvas foi exatamente essa, dizendo, olha, no ano passado teve 15 bilhões de desonerações fiscais, sem transparência, sem que São Paulo praticamente tivesse alguma vantagem. Mas o governo não alega para não perder a tal da guerra fiscal? Ou seja, se não der o benefício para o empresariado, ele migra para Minas, Rio de Janeiro, Paraná ou Mato Grosso do Sul? Não, então, tudo isso é muito obscuro, não tem transparência. O governo, na verdade, para nós acompanhamos bem aqui, o governo está privilegiando grupos econômicos que depois apoiam as suas campanhas eleitorais, que financiam os deputados estaduais, porque elas também são devedoras da dívida pública, devem bilhões. A Sadia, por exemplo, além de ter isenção fiscal no ICMS, ela deve mais de 1 bilhão e 500 milhões de reais para os cofres públicos. E esses grupos econômicos, os frigoríficos, financiam as campanhas do governador e de deputados. Então, uma coisa está linkada na outra, entendeu? Então, ou seja, recurso tem, é possível reajustar os salários, é possível investir na valorização de todos os servidores e das áreas sociais. O governo fez uma opção pelo poder econômico, em desviar dinheiro do orçamento público para contemplar as grandes empresas. Então, é por isso que nós estamos nessa situação. Isso tem sangrado também os recursos carimbados, que seriam
os 9,57% das universidades públicas paulistas, estou falando da USP, da Unesp e da Unicamp, que se ressentem da falta crônica de recursos? Sem dúvida, Jorge. Então, além da educação básica, que é duramente atacada por essa política econômica do Estado de São Paulo, tributária, também as nossas universidades do Centro Paula Souza estão sendo atacados o tempo todo, porque 9,57% do ICMS, hoje isso é insuficiente para financiar as 3 universidades e o Centro Paula Souza. A nossa grande luta é aumentar esse percentual, pelo menos para 10%, para 11%, é o mínimo. E também fazer com que todo esse recurso chegue nas universidades, porque o governo faz uma maquiagem fiscal que nem os 9,57% chegam, porque ele retira alguns orçamentos antes de fazer esses repasses, né? Sim. Como na área da habitação, enfim. Então, é uma maquiagem fiscal que, repito, nem os 9,57% chegam nas universidades e no Centro Paula Souza. E qual tem sido a discussão do seu mandato com o chamado Fórum das 6, que congrega aí os servidores, os profissionais e os professores das 3 universidades públicas paulistas, deputado? Olha, nós temos uma atividade constante com o Fórum das 6, que é um fórum combativo que representa todas as comunidades acadêmicas das 3 universidades do Centro Paula Souza. Primeiro que o fórum é super articulado, há muitos anos que ele vem fazendo essa defesa aqui na Assembleia de mais recursos para o orçamento, da elevação dos 9,57%, enfim. E nós somos parceiros do Fórum das 6, nós apoiamos aqui todas as propostas, todas as emendas apresentadas pelo Fórum das 6, que é o órgão legítimo de resistência e de luta em defesa das 3 universidades. A quem interessa engessar o orçamento das universidades públicas, não aumentando o número de matrículas dos alunos ou espalhando novos campi pelo estado de São Paulo? Olha, o grande sonho do governo é privatizar as nossas 3 universidades. É um setor no estado de São Paulo que tenta privatizar. Inclusive, agora saiu um relatório do Banco Mundial dizendo que uma das saídas para a crise do Brasil é cobrar mensalidade nas universidades. Pois é, como é que o senhor vê essa notícia, deputado, principalmente quando se fala na cobrança, né, da universidade pública e talvez uma forma de subsídio, de bolsas para os alunos que ingressarem via vestibular nessas mesmas universidades? Não, nós somos totalmente contra, porque o problema não é esse, não é você privatizar, você cobrar mensalidade. Primeiro, você tem que aumentar o investimento, construir mais universidades para atender um número maior de pessoas. Porque, eu repito, os recursos estão aí. Nós temos recursos. O governo tem que priorizar o ensino universitário, mas nós somos contra a privatização do ensino superior. No caso de São Paulo, perdem as universidades, inclusive o ensino, a pesquisa e a extensão. Aliás, São Paulo é ponta. A Unicamp é a primeira universidade dentre as brasileiras, a USP caiu para o segundo posto. Você falou em pesquisa, por exemplo, a universidade privada não investe em pesquisa, uma ou outra. São raras as universidades privadas que investem, de fato, em pesquisa. Se fala até no desmonte dos institutos de pesquisa, né? Os deputados também vêm acompanhando. O Alckmin isso. já colocou em curso o desmonte desses institutos, está vendendo áreas públicas dos institutos. Então, o governo aqui está destruindo a cultura, ele acabou com a banda sinfônica, demitiu músicos da Jazz Sinfônica, cortou recursos da cultura, está acabando com a pesquisa, atacando os institutos de pesquisa, as verbas das pesquisas, e da educação básica e do ensino superior. É um governo predador dessas áreas estratégicas para o Estado de São Paulo, educação, cultura e pesquisa. Deputado, só temos 2 minutos até o encerramento da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse de perspectivas para 2018, haja vista que a população está muito descontente com a classe política e há um certo desalento até da juventude aí com os políticos. É realmente um desalento, uma depressão social, mas isso tem limite também. Acho que agora a população começa a reagir. Agora nós estamos vendo uma reação maior contra a reforma da Previdência. Eu acho que nós chegamos numa situação limite que a população não vai aceitar mais todos esses ataques aos seus direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, na área da educação e da cultura. No ano que vem, o ano 2018 é um ano eleitoral, e eu tenho certeza que a população vai dar o troco, vai responder, não só nas ruas, que nós vamos ter mais movimentação de rua, mas sobretudo no voto, porque é o ano eleitoral. Então a população vai fazer, tenho certeza, uma grande renovação
eleitoral no ano que vem. O senhor está otimista, deputado. Inclusive, os indicadores falam numa inflação contida e até num crescimento da economia de 2,5%, com reflexo sobre o emprego. Ainda há 12 milhões de desempregados no Brasil. O senhor parece estar otimista aí, com mudança para melhor no país. Não, vai mudar agora. Tem que tomar cuidado que esses dados apresentados são falsos. Os empregos criados são do trabalho intermitente, é o famoso bico. Né? Não é o trabalho mesmo. Com carteira registrada. Não. E a reforma trabalhista criou esse trabalho intermitente, uma precarização ainda maior do trabalho. É um trabalho muito volátil, né? esse emprego. Eu só acredito em mudança quando a população vai às ruas, quando ela pressiona. E isso eu tenho certeza que a população começa a reagir agora, porque a situação está insuportável hoje no Brasil, a situação econômica, social e política. Deputado, parabéns, sucesso no seu mandato. Muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes até TVLS. Obrigado, foi um prazer conversar com o senhor. Foi um prazer enorme. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.